Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal Explica Isso Direito Concursos. Pessoal, vocês têm a playlist aqui de raciocínio lógico. Esse desafio de lógica aqui é para você que acompanhou aqui a playlist ou que está acompanhando a playlist de lógica. É um desafio, ele é difícil, ele é hard, mas é questão da VUNESP de concurso público de nível superior, tá? Veja, as questões de raciocínio lógico, professor, são todas sobre tabela verdade, lógica da argumentação? Não, não são. Essa é apenas um dos exemplos de questões. Basicamente, a gente tem aí de 3 a 4 tipos de questões que são elaboradas, tá? Mas essas questões de lógica que tem a ver aqui com lógica proposicional, que é, por enquanto, a maior parte das nossas aulas aqui, é bem pertinente aí ao que a gente vem estudando. Então, vamos treinar, lançado o desafio para vocês, tá? Depois da vinheta. Muito bem, de volta aqui. Olha só o probleminha para vocês. Se a afirmação ou Renato é o gerente da loja ou Rodrigo é o dono da loja é verdadeira, então a afirmação necessariamente verdadeira é... Então vamos lá, hein? Se a afirmação ou Renato é o gerente da loja ou Rodrigo é o dono da loja é verdadeira, então uma afirmação necessariamente verdadeira é... Bem, pessoal, olha só. Tentem resolver aí. Como eu disse, se você é aluno, já assistiu às aulas de raciocínio lógico, você vai ter facilidade para resolver ou entender pelo menos a resolução que a gente vai dar aqui, tá certo? Vamos lá então resolver. Se você não resolveu ainda, faça uma pausa no vídeo e resolva. Pessoal, aqui ó, Renato é o gerente da loja. Renato, gerente da loja, eu estou chamando de P. Rodrigo é o dono da loja, eu vou chamar de Q. Ok? Então P é Renato é o gerente da loja. Rodrigo é o dono da loja, eu estou chamando de Q. Repare que eu tenho um ou aqui, ó, e um outro ou aqui. Normalmente a VUNESP, quando faz isso, o que ela quer dizer é isso aqui, ó. Isso aqui não é V de verdade, não, é um ou, tá? Com um tracinho embaixo. Esse ou aqui é chamado de ou exclusivo. O que significa ou exclusivo? É o verdadeiro ou. É ou um ou outro está acontecendo, não os dois, tá? Então, quando eu falo assim, ou Renato é o gerente da loja, ou Rodrigo é o dono da loja, ele está querendo dizer aqui um ou exclusivo, tá bom? Por conta desses dois ou e pelo próprio contexto aqui do exercício, tá? Nem sempre esses dois ou obrigatoriamente significaria que se trata de ou exclusivo, ou realmente um ou outro. Esta questão aqui, a VUNESP, na minha opinião, teria sido mais feliz se tivesse elaborado assim, ó. Ou Renato é o gerente da loja, ou Renato é o dono da loja. Ou assim, ou o Renato é o dono da loja, ou o Renato é apenas um funcionário da loja. Ou seja, não seria possível, as duas coisas seriam um ou exclusivo claramente. Mas tudo bem, a gente já sabe aqui que é um ou exclusivo. E P, Renato é o gerente da loja, Rodrigo é o dono da loja, eu tenho um ou exclusivo. Mais abaixo vocês vão ver que eu construí aqui a tabela e que eu coloquei esse ou exclusivo. Bem, as alternativas estão aqui, ó. A, Renato é o gerente da loja e Rodrigo é o dono da loja. Pessoal, a gente já pode excluir essa alternativa. Por quê? Porque nós sabemos pela tabela verdade que um e não é a mesma coisa que um ou. Se vocês assistiram aqui às nossas aulas, vocês viram que o ou exclusivo acontece assim na tabela. Ó. Na primeira linha ele dá falso. Na primeira linha dá falso. Então, primeira linha, falso. Na segunda linha dá verdadeiro, na terceira verdadeiro e na quarta dá falso. Então, dá verdadeiro apenas nas duas linhas do meio da tabela, tá bom? E o E só dá verdadeiro na primeira linha e dá falso em todos os outros. Então, já sei que o E não é. Pessoal, ô professor, eu tenho que saber decor
quando que um E dá verdadeiro? Que é só quando os dois são verdadeiros? Sim, tem que saber, tá? Assim como todas as outras tabelas. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Não, não é. O que está acontecendo, talvez, é que vocês tenham assistido poucas aulas e tem que, lógico, você tem que assistir muitas vezes até chegar a dominar isso. Vamos ver a alternativa B. Renato é o gerente da loja, C e somente C, Rodrigo é o dono da loja. Bem, aqui, pessoal, aqui pode ser, hein? Não é? Pode ser. Principalmente porque o que o problema está querendo é justamente algo equivalente. O que é equivalente a ou Renato é o gerente da loja ou Rodrigo é o dono da loja? C. Se Renato não é o gerente da loja, então Rodrigo não é o dono da loja. Bem, aqui vocês não analisaram ainda, até poderia ser. Se Renato é o gerente da loja, então Rodrigo é o dono da loja. Pessoal, um ou ele não vai ser equivalente ao se então, tá? A um se então. Então o C aqui vai estar errado por causa disso, a D também. Renato é o gerente da loja. Pessoal, Renato é o gerente da loja ou Rodrigo é o dono da loja. É um dos dois, mas eu não sei qual dos dois. Então a E já está descartada. Veja, é possível resolver o problema com algum conhecimento, sabendo que a B é a correta. Então, olha só, vamos revisar aqui para vocês. Renato é o gerente da loja e Rodrigo é o dono da loja. Lembra a tabela verdade de um E? O E só dá verdadeiro. Um ou aqui, ó, ou exclusivo. Na tabela verdade ele dá falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. O E, pessoal, na tabela verdade dá verdadeiro, falso, falso e falso. Dá uma olhadinha, essas duas colunas são idênticas? Não, então não é equivalente. Vamos ver a alternativa C, a alternativa C aqui. Se Renato não é o gerente da loja, então Rodrigo não é o dono da loja. Você se lembra que numa condicional, apenas em uma das linhas, em uma delas vai dar falso, o restante é tudo verdadeiro? Então também não é essa a alternativa. Aqui é a mesma coisa, assim, ó. Se Renato é o gerente da loja, então Rodrigo é o dono da loja. Não importa o que está falando, o importante é só vai dar falso em uma linha. E olha só, o ou que eu estou procurando, ele tem que dar falso na primeira e na última. E por fim, Renato é o gerente da loja? Não dá para saber com certeza, porque pode ser que Rodrigo seja o dono e Renato não seja. E isso, por exclusão, me leva aqui à alternativa B. Mas e se eu quisesse provar que a alternativa B está correta? É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Pessoal, lembrando, né? Não é uma prova científica, é uma demonstração apenas, tá bom? Prova em termos de lógica, de matemática, envolve assim outros conceitos. Aqui o que nós vamos fazer é fazer uma demonstração, tá certo? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui a coisa mais visível para vocês, para mim também, né? Vamos lá, pessoal. Olha só, aqui a tabela verdade. Eu construí P, que, não P, não que. Por quê? A afirmação, a negação, tá? Por que negação? Olha, porque eu tenho aqui, Rodrigo não é o dono da loja. Então eu quis construir a negativa, tá? Aqui, ó, é o ou exclusivo, tá? Que é o enunciado do problema. Esse daqui, então, é o enunciado do problema. Aqui eu vou fazer, ó, se P então não que. Aqui eu vou construir o se não que então P, que seria a flechinha, ó, do não que indo em direção ao P, tá bom? Eu fiz o P então não que, e aqui eu estou fazendo o se não que então P. E aqui, pessoal, aqui eu vou construir a bicondicional. O que é a bicondicional? É a ida, que é essa daqui, ó, a ida. Se P, então, não que. Vou colocar entre parênteses, porque é a ida, e veja que tem a volta da seta, e a voltinha da seta que é essa aqui, ó, se não que, então P.
Perfeito? Então vamos lá. Depois eu explico melhor isso daqui, hein? P. Como é que eu monto a tabela verdade? V, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui só estou montando a tabela, tá? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui, ó, nessa coluna, é a negativa de P. Então, vão dar os valores lógicos opostos. Onde está verdadeiro no P, vai dar falso. Verdadeiro aqui no P vai dar falso. Onde tiver falso, vai dar verdadeiro e verdadeiro. Aqui é a negativa de Q, que dá valores lógicos opostos. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. P o quê? É o ou exclusivo. Só vai dar verdadeiro quando eu tiver apenas uma verdadeira. Observa, ó, aqui na segunda linha tem uma só verdadeira e na terceira linha também vai dar verdadeiro. Olha aqui agora na primeira linha, no P, Q. Os dois são verdadeiros. O ou exclusivo só vai dar verdadeiro se uma for verdadeira. E aqui eu tenho duas falsas, então dá falso, tá? Então, se você não assistiu a aula que fala sobre P ou Q exclusivo, vai ser um pouco difícil você, de repente, acompanhar isso aqui. Mas se você já entendeu uma explicação aqui, ótimo. Aqui, por que eu estou construindo P e então não Q? Por causa disso aqui, pessoal. Ó, a alternativa B do problema... pessoal, sugiro o seguinte, ó, está aparecendo aqui para vocês, mas eu sugiro que você tome nota, escreva a questão, tá? E não fique acompanhando só aqui na tela, não. Veja, Renato é o gerente da loja, sei somente se Rodrigo não é o dono da loja. Veja que eu chamei de Renato é o gerente da loja de P, tá aqui o P. E Rodrigo não é o dono da loja, é o não que. Como eu tenho um C e somente C, o que a gente sabe sobre o C e somente C? Ele significa o C, Renato é o gerente da loja, então Rodrigo não é o dono da loja, e a volta. Rodrigo não é o dono, se Rodrigo não é o dono da loja, então Renato é o gerente da loja. Aqui está a ida, que é o primeiro condicional. Se Renato é o gerente da loja, então Rodrigo não é o dono da loja. Aqui está, se Rodrigo não é o dono da loja, então Renato é o gerente da loja. E aqui tem o primeiro condicional, que é esse daqui, e esse outro aqui. E isso dá o quê? Dá isso aqui, ó. Se P, C e somente não que, tá? Tudo isso que eu construí aqui é o P, C e somente C, não que. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver se isso aqui é verdade. P, se P, então o quê? Quando que um condicional dá falso, pessoal? Quando a primeira é verdadeira. Ó, lembra que eu estou analisando P, tá aqui, e o não que. Só dá falso quando a primeira é no condicional, né, pessoal? Quando a primeira é verdadeira, vamos procurar a primeira é verdadeira. E o segundo dá falso. Aqui na primeira linha, ó. Primeira verdadeira, segundo falso. Aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Todos dão verdadeiros aqui. Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aqui, ó, a segunda é falsa, tá? Agora, se não que, tá aqui, se não que, então P. A primeira verdadeira, onde é que aparece a primeira verdadeira? Aqui embaixo, ó, e a segunda falsa. Porque quando a primeira for verdadeira, ó, essa é a primeira, tá? Quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda for falsa, dá falso. Aqui isso não acontece, aqui também não, aqui também não. Então, todas são verdadeiras. Certo? Agora eu tenho este e este. Quando que um E dá verdadeiro? Quando as duas são verdadeiras. Observe aqui, ó. Essas duas linhas são verdadeiras, essas duas linhas são verdadeiras. Aqui, ó. Um E não vai dar verdadeiro quando tiver uma falsa. Aqui tem uma falsa. O E não vai dar verdadeiro quando tiver uma falsa. Observe essa coluna aqui, pessoal. F, V, V, F. Ela não é equivalente a essa daqui, ó, do P, ou P ou Q, que é essa daqui, ó, que nós estamos analisando, que é a do enunciado. Essa daqui não é equivalente a essa, não é igual, ó, F, F, V, 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 F, F. Significa, então, que essas duas aqui, esta e esta, são equivalentes, ok? Agora, o que é isso aqui que eu construí? Isso daqui é o P, sei somente não que.
que é exatamente a letra B. Renato é o gerente da loja, sei, somente se Rodrigo não é o dono da loja. E aí está demonstrado, então, que a alternativa correta seria a B. Mas notem que nós conseguimos resolver a questão tendo algum conhecimento sobre a tabela verdade. Viram? Nós vimos no início. Bom, pessoal, é um desafio, eu sei, um pouco hard, é difícil, tá? Mas é um desafio interessante, principalmente para você que está buscando aprovação aí em concursos que exigem tabela verdade, conhecimento de lógica proposicional, tá certo? E também lógica da argumentação. Ao longo aqui do nosso curso, nós vamos ver outros desafios que não envolvem conhecimento de tabela verdade obrigatoriamente, tá? Há vários tipos de questões de lógica. Lógica sequencial, lógica espacial, nós temos conjuntos, né? Teoria de conjuntos para envolver na lógica também. Até poderia utilizar uma tabela, mas nem sempre. E alguns outros conhecimentos, enfim, são vários tipos de questão de lógica, além das lógicas matemáticas que diz respeito a cálculos matemáticos. Certo, então? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado aqui, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva, vá acompanhando. Aqui o nosso canal é dedicado exclusivamente a postagens de cursos completos para concurso público. Não é um canal de demonstração, exemplo, olha, vamos, algumas aulas nossas, não. Os assuntos que a gente trabalha aqui, a gente trabalha especificamente para alguns concursos, mas a maior parte do nosso material, maior parte não, português, por exemplo, temos uma playlist completa, curso completíssimo de português, raciocínio lógico. Vamos iniciar em breve aqui a postagem de matemática para concurso público e para o concurso de oficial de justiça a gente já tem vários direitos, vamos ter para Polícia Civil, prefeituras. Acompanhe o canal porque é tudo completo aqui para vocês, sem negar conhecimento ou informação. E também sintoniza aqui no canal para ficar sabendo dos concursos públicos que saem aí todos os dias, tá certo? Ou pelo menos semanalmente. É isso, eu fico por aqui, professor Arcângelo. Bons estudos, bom desafio. Explica isso direito. Tchau, tchau, pessoal.